Meu termômetro para distração é a temperatura do café. A ideia do leitmotiv. Leitmotiv é um artifício que te coloca de novo no caminho correto da trajetória que o nosso herói percorre. Então, ele vai perdendo os ideais dele e, de repente, ele se depara com algo que o coloca de novo no caminho correto. Então, ele pode desvirtuar durante, tem as tentações, os desafios, né? Então, se ele está lá numa, como é que fala? Uma jornada do herói. Se ele está na jornada dele, um conflito o coloca numa jornada. Ele vai ter tentações para sair e abandonar a jornada. Então tem alguma coisa que o puxa de volta para a jornada. Isso é o leitmotiv. Ele pode ser usado o artifício como uma música. Então ele abre a caixinha de música, ele encontra a música toca no rádio do carro e ele dá uma guinada, ele vira o carro e retorna. Então ele estava desistindo, indo embora. Então um objeto, né, alguma coisa, um relógio de bolso que ele ganhou. Então a gente tem uma cena, morreu alguém e ele herdou aquele relógio. Então as cenas mais importantes, por exemplo, ele está diante da lápide, no cemitério, com o relógio na mão. Aí as outras cenas, toda vez que ele pegar o relógio, a gente vai saber que a gente voltou para o motivo dele, que é aquela coisa assim, de aquela pessoa significa muito para ele e ele não pode desistir. Então o leitmotiv ele vai aparecer várias vezes na história. Então eu pensei assim, o leitmotiv ele pode revelar uma característica do personagem, por exemplo, o personagem é distraído. Então eu pensei na xícara do café. Toda vez que eu estou distraído, o café esfria. E daí vai piorando. Então eu vou ler aqui mais ou menos o que eu escrevi sobre a xícara do café. Meu termômetro para distração é a temperatura do café. Desrosqueio a cafeteira, me sirvo com cuidado para não derrubar na mesa e provo. Está quentinho. Então me distraio com algo pensando, pesquiso, ando de lá para cá. E onde que eu coloquei meu café? Procuro, acho e pronto. Está frio. Cada vez que ele andava na casa, cruzava com uma xicrinha de café nos lugares mais inusitados. Às vezes era uma só, outras eram três. E sempre já segurando uma xícara de café nas mãos, quentinha, por ter sido recém-servida e prestes a ser abandonada, sem terminar no novo canto inusitado, seja no banheiro, no quintal, ou como no outro dia, no telhado. Então a história teria essa orientação. Eu pegaria uma história normal, onde o personagem está envolvido com várias distrações. Provavelmente ele tem um leitmotiv que o coloque de volta na jornada dele, né, para ele resolver aquele problema que ele acaba fugindo. Então eu posso trabalhar tanto com o leitmotiv, como eu descrevi antes, como eu posso mostrar a distração dele pela xícara do café. E depois, quem sabe, juntar os dois, né? Criar uma situação. Parece que é um desafio, uma orientação que dá para encaixar em qualquer história que tenha uma pessoa distraída. Então, o termômetro da distração dele é a temperatura do café. Então, é simbólico isso. Até ele resolver esse problema de distração. Pode ser isso. Esse problema de distração vai acarretar num drama tão terrível. Talvez ele não se perdoe. Talvez o leitmotiv, essa coisa dele se sentir culpado, gravar em alguma coisa. Então, a xícara de café a falha de caráter dele é ser distraído. E toda vez a gente mostra a distração dele pondo essa xícara do café. Então ele vai viver uma trama de uma história qualquer, que envolve outras pessoas, e a gente mostra a distração dele bem cuidadosamente, bem delicadamente. Então ele é um amante de café e ele está sempre compenetrado nas coisas. Até acontecer uma coisa muito terrível, ao estilo do Stephen King, aquelas coisas do O Iluminado, onde acontece lá uma fatalidade. No caso do Iluminado, o problema é o álcool. Então, acho que se não me engano, no começo,
ele atropelou uma bicicleta. Mas ele não sabe se atropelou uma criança ou não. É um mistério esse pedaço. E daí vê a bicicleta, e ele estava muito bêbado com um amigo, saiu uma noitada assim para beber. Então, emprestando uma ideia assim, que a distração dele eu revelo com a xícara de café esfriando, essas relações, até acontecer uma fatalidade, e daí eu apoio essa fatalidade em alguma coisa, pode ser um objeto, uma música, alguma coisa, e que ele vai criar uma jornada da história tentando consertar esse problema dele. Pode ser uma ideia para mim mesmo trabalhar minhas histórias depois. Pois é. Eu procurei aqui um texto falando o significado do leitmotiv. Eu vou ler. Termo alemão. Leitmotiv. Da autoria de Hans von Wolfgang. E que em português poderá traduzir-se por motivo condutor. E utiliza-se para fazer referência a todos aqueles motivos recorrentes que, no seio de uma narrativa, se encontram intimamente associados a determinados personagens, objetos, situações ou conceitos abstratos. Von Wolfgang, fundador e primeiro redator, chefe das Blatter, foi um dos críticos musicais responsáveis, a par de Bernhard Forster, pela emergência do culto wagneriano. O termo tem sido frequentemente empregue em substituição de um outro cunhado por Richard Wagner, o Guten Theme, ou Guten Motiv, tema ou motivo, chave, sobre o qual o compositor discorreu em Opera and Drama, documento datado de 1852, escrito em pleno exílio, e onde se esboçam as linhas orientadoras do seu projeto estético para a ópera alemã, nomeadamente no que se refere à concepção da obra de arte total. Esse ensaio acontece, portanto, um dos mais monumentais empreendimentos da história da música, que foi o ciclo O Anel dos Nibelungos, cuja composição teria início 2 anos depois, em O Ouro do Reno, e terminaria com O Crepúsculo dos Deuses, em 1874. Para Wagner, a rede motívica revelar-se ia essencial para a construção do seu texto operático, todo ele arquitetado em torno da ação, dada sua capacidade de integrar músicas e drama estruturalmente num todo coeso, já que a componente musical acaba por desempenhar, em muitas das ocasiões, uma função mormente narrativa. Para tanto, Wagner fazia enraizar um certo desenho rítmico, melódico, num dado elemento dramático, fosse ele uma personagem, um episódio, uma emoção, desencadeando dessa forma um processo a que Dieter Bockmeier viria a designar de Semantikserung, ou seja, o investimento de um determinado conjunto de sentidos num trecho puramente musical. Duas funções estruturais atribuiriam então Wagner aos seus Grundmotiv, serviriam por um lado para recordar ao espectador situações passadas e invocar momentos de especial significado dramático para aquele instante narrativo. Por outro lado, permitiriam antecipar ou adivinhar certos desenvolvimentos futuros da ação. O recurso a estas pequenas células melódicas e rítmicas levaria Wagner a descartar-se de toda uma série de formas há muito assentes na composição em geral, como o tema, o desenvolvimento e as variações, e na escrita operática em particular, como sejam os casos do recitativo e área, do dueto, do terceto, da cavatina, do final. O que verdadeiramente importava agora era fazer depender o discurso musical do próprio movimento dramático, libertando um e outro das convenções que espartilhavam o gênero. Fazia-os assim convergir numa tentativa de identificar a densidade psicológica e as flutuações emocionais das suas personagens, sugerindo através de uma complexa reelaboração compositiva do leitmotiv momentos de esperança, de elevação espiritual e até de júbilo.
por contraste com outros, de dor, angústia ou perda, todos eles entrecruzando-se musicalmente numa sutil filigrana temática. Hilda M. Brown argumentará que esses mesmos motivos desempenham na ópera de Wagner, assim como nas obras de Bertolt Brecht, muito embora esses motivos se materializassem em estratégias distintas, próprias da sua linguagem dramática, o mesmo papel que o coro desempenhava nas antigas tragédias gregas, a saber, o de comentar, de oferecer ao espectador uma perspectiva analítica e contemplativa dos temas centrais, afastando, assim, dos aspectos particulares ou de pormenor do texto. A introdução de uma tal perspectiva autorial, segundo a mesma autora, opera um corte na leitura e do contínuo da ação e permite ao espectador erguer-se acima do contingencial e do imediato, ascendendo deste modo a um plano elevado de onde é possível divisar global e objetivamente quer as tensões a que as personagens estão sujeitas, quer a estrutura temática sobre a qual se tece a narrativa. Em Shakespeare, o recurso aos leitmotiv é visível, por exemplo, em Ricardo II, nessa peça histórica que relata a controversa ascensão da casa de Lancaster ao poder, com a deposição e o alegado assassinato deste monarca, o motivo do sol, ou as suas variações como o sol poente, o dia e a estrela cadente, surge associado à figura do herói, epônimo em numerosas passagens, deste motivo articulando as simbologias do poder, o sol como astro-rei, e da vida, o sol como percurso. Bom, agora é pensar um pouco, ver que esse texto trouxe que a ideia do leitmotiv é uma ideia musical, onde associa o sentimento, né? E tem uma coisa que eu achei bacana lendo o texto agora, que eu entendi ele assim que ele tanto religa o personagem ao motivo emocional dele, quanto faz um contraste no sentido do tema que ele está trabalhando também. Coisa que facilita, já que vem dessa ideia de uma composição musical, de canto e contracanto. Então ele cita lá da tragédia grega a coisa do que o coro dava aquele tom também, né? Fazia uma crítica. Então é uma voz externa. O Brecht também tem essa coisa externa, dessa voz externa. O leitmotiv, ele entra em meio à trama, ele recupera o tema, ele dialoga o personagem, tipo, traz... De repente o personagem está diluído entre outros personagens, você perdeu a ideia de protagonismo. De repente o leitmotiv faz assim, olhe para fulano, ele é o nosso protagonista. Então dá uma razão emocional para ele lutar, e também no tema. O tema pode estar se perdendo, o leitmotiv dá aquela recuperada. E tem uma coisa de lembrança. A historinha do café, eu mostro que esfriou o café, então ele esqueceu. Logo se torna pertinente, toda vez que ele depara, ele vê que passou um tempo lá que ele se distraiu. Falou, nossa, eu deixei esfriar o café de novo. Não é? Então, ele traz uma coisa, né? E aí que eu vou tentar desenvolver o que é a necessidade de trazer algo de volta que vai se perdendo pela distração do café esfriando.